A relação entre lei e graça é uma das questões fundamentais e centrais na fé cristã. Para você poder entender a fé cristã, você precisa compreender com clareza o que é lei e o que é graça. É isso que vai dar o norte para a nossa fé. A lei que foi dada a Moisés, que representa os mandamentos e todos os preceitos, que são mais de 10, e a gente já falou isso, que guiaram o povo lá no deserto, quando eles saíram do Egito, e que guiam o povo de Israel e a humanidade até hoje. A maioria das legislações no mundo, elas são baseadas em conceitos que estão extremamente ligadas com a lei que foi dada a Moisés, né, na Torá. E a graça que é revelada em Cristo e que traz a plenitude do amor e do perdão de Deus por cada um de nós. Nesta noite eu quero demonstrar, irmãos, biblicamente, que a lei e a graça, elas são diferentes. Obviamente o são, mas também são complementares. Elas são indivisíveis e essas verdades, elas precisam impactar a nossa vida. E eu desejo assim de todo o coração que você preste muito atenção em tudo aquilo que nós vamos falar, porque essa é matéria básica no nosso aprendizado da vida cristã. E essa matéria básica nos fará entender o que é cristianismo autêntico, o que é cristianismo de fato, o cristianismo verdadeiro, e não alguns movimentos hereges que existem por aí. E é um cristianismo verdadeiro dentro de todos os aspectos que embasam tudo aquilo que somos e que pregamos. Então nós temos que entender, nós temos que aprender sobre isso. Amém? Vamos caminhar então. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a lei. Eu sei que muito do que eu vou falar aqui, a maioria dos irmãos já sabem, mas é muito importante que a gente faça um alinhamento para poder entender o que a gente deseja no final da nossa fala, no sentido de fazermos essa correlação entre lei e graça. Então eu quero começar falando um pouco sobre a lei, que é a revelação da santidade de Deus e da nossa condição pecaminosa. A lei, ela vai nos abrir os olhos quanto a isso. Eu quero começar essa reflexão, vou pedir que coloque aqui em Êxodo 20, capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 17, que é o texto que nos fala sobre os 10 mandamentos. Eu vou ler aqui para adiantar, você pode ir acompanhando as minhas falas, como nós fazemos aqui frequentemente, tanto na leitura quanto no entendimento que nós vamos falar. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembrar-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou.
Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Amém? A lei expressa nos 10 mandamentos, ela na realidade não é um conjunto de regras, não. É um contexto que revela o caráter santo de Deus. Nós precisamos entender isso. Cada mandamento é uma extensão da própria natureza de Deus, demonstrando que Ele é justo, que Ele é puro e que Ele é perfeito. Em Levítico capítulo 11, versículo 44, Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra de Deus. A lei não foi dada para ser apenas um conjunto de regras, um conjunto de conceitos para fazer com que nós estejamos enclausurados dentro de alguns textos, mas para revelar a santidade de Deus e estabelecer um padrão de justiça para o seu povo. Deus desejava que o seu povo fosse separado das nações vizinhas e que vivessem de acordo com essa verdade revelada. Esse era o propósito de Deus. E nós vamos ver em alguns destes mandamentos essas verdades reveladas, e eu separei aqui um ou outro só para nós podermos entender. Primeiro mandamento, por exemplo, em Êxodo 20, versículo 3, nós lemos o seguinte: não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim. Aí nós vemos destacada a exclusividade e soberania de Deus. É muito importante nós entendermos isso. Ele é o único ser que é digno de adoração, um reflexo de sua santidade e singularidade. Não existe outro como ele, que mereça este cuidado. Já no 7º mandamento, lá em Êxodo 20, 14, está escrito assim: não adulterarás. E aí agora a gente faz a relação, né? Esse mandamento também revela a santidade de Deus no âmbito dos relacionamentos humanos, além da literalidade, também utilizando uma figura da fidelidade conjugal. É o que a gente vê aqui. Isso espelha a fidelidade de Deus para com o seu povo e também a fidelidade que Deus espera do seu povo para consigo mesmo. E fidelidade é palavra-chave neste contexto que nós estamos falando dos 10 mandamentos. A lei também espelha com clareza a nossa condição de pecadores. Romanos 7, versículo 7, por exemplo, nós lemos: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei, ela nos mostra com clareza a nossa condição. É através da lei que nós conseguimos enxergar o nosso pecado. É através da lei que nós conseguimos enxergar o quanto estamos distante dos propósitos de Deus para a nossa vida. Ela expõe a realidade do pecado na nossa vida. Ela mostra onde falhamos. E refletindo na santidade de Deus, ela vem revelar a corrupção do nosso coração. Você entende isso? Focada em Deus para poder mostrar a sua santidade e em nós para poder mostrar o nosso pecado. Além de refletir a corrupção do coração do homem também, nós percebemos que existe a impossibilidade de cumpri-la conforme os preceitos estabelecidos por Deus. Ninguém
consegue cumprir a lei. Eu me refiro aqui, obviamente, à lei bíblica, à lei do Velho, do Antigo Testamento. A lei não foi dada com o propósito de ser completamente cumprida. Não foi esse o propósito de Deus. Porque Deus sabe, mais do que ninguém, que a humanidade caída não teria competência para fazer isso. Em vez disso, a lei revela a nossa incapacidade em alcançar a santidade por nossos próprios esforços. Aí nós começamos a ver uma luzinha que vai nos clarear dessa relação da lei com a graça. A lei, então, ela começa a nos mostrar quem somos. Ela começa a abrir o nosso coração para que nós possamos ver a nossa condição pecadora. Gálatas 3:24 afirma que a lei foi nosso aio. Aio era a figura de um tutor, aquela pessoa que conduzia alguém, né? No seu entendimento, no seu aprendizado. E a lei, então, ela foi um aio para nos conduzir à pessoa de Cristo, mostrando a necessidade que nós temos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E a Bíblia está cheia de exemplos de falhas humanas. Você quer ver falha humana de montão? É só olhar para a sua vida. Você vai ver um bocado. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo um monte de falha humana. Mas a Bíblia, ela também nos mostra isso, com muita clareza. Aliás, a caminhada que nós damos, quando caminhamos pela palavra de Deus, na caminhada que nós damos na palavra de Deus, em todo o contexto bíblico, a história da humanidade é sempre a mesma coisa. É o homem pecando e Deus perdoando. O segundo mandamento de Êxodo é um exemplo clássico disso. Êxodo 20, versículos 4 e 5, né? Não farás para ti imagem de escultura. Nós sabemos que apesar deste mandamento, que é explícito, que é claro, a história de Israel é marcada por repetidas falhas nessa área. Já antes mesmo da lei chegar lá embaixo, né? A gente conhece a história do bezerro de ouro. Quer dizer, Moisés nem bem chegou, já encontrou esse mandamento rompido. E até hoje a nossa população, a humanidade é desse jeito. Sabemos que apesar desse mandamento, nós vamos ver isso, e esses pecados e outros tantos que o povo de Israel cometeu. E isso ilustra a tendência humana em se desviar da adoração do Deus verdadeiro e focar na idolatria de outros deuses, de outros personagens. E o que dizer do 10º mandamento também, né? Em Êxodo 20, versículo 17, não cobiçarás. Esse é um mandamento que toca o coração humano, porque ele mostra que o pecado vai além de um ato, né, físico, mas ele já está no coração, numa condição interna que afeta os nossos desejos e as nossas intenções. A cobiça é um mal terrível. E por mais que o termo e o conceito de não cobiçar está ali nos 10 mandamentos, existe a cobiça do ser humano em todos os aspectos, em todos os âmbitos que podemos imaginar. Mas a lei, ela também tem a função de conduzir ao arrependimento. Olha que coisa interessante. Na função de conduzir ao arrependimento, o objetivo da lei é trazer ao ponto de reconhecer a nossa necessidade de Deus. Quando eu sou confrontado pela lei, eu percebo que eu sou incapaz de resolver as minhas pendências com Deus, porque eu sou um pecador. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando confrontados com a santidade de Deus e com a nossa própria falibilidade, nós somos levados ao arrependimento.
um arrependimento genuíno, um arrependimento que nos faz, refletindo na nossa condição pecaminosa e na santidade de Deus, a observar o que nós precisamos mudar para que nós possamos alcançar a graça. E aí a gente já começa a pensar na graça, e tem que ser de graça, porque senão eu não teria como pagar isso. Na realidade, a lei, ela prepara o caminho para a graça. A lei prepara o caminho para a graça porque ela nos mostra que precisamos de algo que vá além de nós mesmos para que nós possamos ser salvos. A partir do momento em que reconhecemos a nossa incapacidade de cumprir a lei, estamos prontos para receber a graça oferecida por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Como cristãos, devemos sempre lembrar que a santidade de Deus é o padrão para a nossa vida, sempre. Nós não podemos esquecer isso. E a lei nos chama a uma vida de santidade. A lei, ela reflete sobre nós esse clamor, mesmo sabendo que somos incapazes de alcançar isso por nós mesmos. A lei, porém, portanto, ela deve nos levar a uma postura de humildade. Uma humildade onde nós, reconhecendo que não podemos resolver, nos dobramos à graça de Deus, a fim de que a nossa vida seja diferente. Devemos então depender exclusivamente e inteiramente da graça de Deus, que nos capacita a viver segundo a forma que lhe agrada. É como quando você está numa via pública e vê uma placa assim, proibido estacionar. Imagina essa cena, você está numa via pública e você vê a placa proibido estacionar. Ela está ali para manter a ordem, mas por si só não tem poder para fazer com que alguém estacione corretamente. Ela não tem esse poder. Ela só vai orientar. Assim é a lei. A lei, ela orienta, ela mostra o que é certo e o que é errado, mas ela não dá a nós o poder para podermos cumpri-la, porque nós somos pecadores. E diz a palavra de Deus que Deus olhou dos céus e não viu um único justo sequer. Segundo lugar, eu quero falar sobre graça. E sobre graça todo mundo conhece, né? É o dom imerecido de Deus em Cristo para nós. E para esse assunto eu vou usar o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele aborda a temática da salvação. O livro de Efésios é muito rico nisso, assim como o livro de Romanos. E ele fala da salvação como sendo um dom. Um dom é um presente de Deus. E ele ressalta que essa salvação não é resultado de esforços humanos. Não fomos nós que proporcionamos a nossa possibilidade de salvação. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá. Ele concede a nós, não por causa de quem somos, ou porque nós fazemos, mas por causa de quem Ele é. Isso é graça. Não pelo que eu sou, mas pelo que Deus é. Aqui no texto de Efésios, Paulo deixa claro que a salvação é pela graça. Não por mérito. Ninguém aqui, nenhum de nós, ninguém que está nos assistindo, nenhuma pessoa, por mais santa que ela se julgue neste mundo, é capaz de resolver suas pendências de outra forma que não seja pela graça. Nenhum ser humano pode conquistar a salvação através de boas obras ou de um comportamento moral exemplar. Não adianta. Isso é requerido de todos nós. Mas nós nunca alcançaremos o padrão suficiente para que nós possamos resolver as nossas pendências com Deus.
Em vez disso, a salvação é um presente que Deus oferece gratuitamente para nós, apesar da nossa condição de pecador. A graça é uma expressão do amor incondicional e da misericórdia de Deus. Enquanto a lei aponta nossas falhas, a graça oferece perdão e capacitação para que nós possamos alcançar a Deus. O ladrão na cruz, lá de Lucas 23, é um exemplo poderoso da graça de Deus. Ali nós temos um grande exemplo disso. Ele não teve tempo de fazer absolutamente nenhuma boa obra, mas ao reconhecer Jesus como seu Senhor, ele recebeu a promessa de estar com ele no paraíso. E aí a gente vê a diferença entre graça e lei. Pela lei, aquele homem foi condenado. Pela graça, ele foi resgatado. Simples assim. Jesus é a personificação, queridos, da graça divina. Através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, ele nos ofereceu, de uma vez por todas, a reconciliação com Deus. João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Podemos ainda ver, no contexto da graça, a substituição e a redenção, que nos são oferecidos por Cristo. São todos conceitos teológicos, mas que precisam ser entendidos por nós, para que a gente possa entender o porquê até de nós sermos cristãos. Em Romanos 3, versículos 24 e 25, nós lemos o seguinte: justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Significa que Cristo tomou o nosso lugar na cruz, recebendo o castigo que nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber a graça de Deus. Isso é matéria básica para nós. Essa substituição é a graça que é derramada sobre nossa vida. Ele recebeu o que nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber o que ele merecia. E muito mais do que nós podemos imaginar. Parábola do filho pródigo, descrita ali em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 32, é uma ilustração vívida da graça de Deus. O filho mais novo não merecia ser recebido de volta como filho. Ele já havia recebido a sua herança, ele havia renegado a sua família, e ele havia se largado de qualquer maneira à própria sorte, mas o pai, em um ato de graça e de amor, o recebeu e o restaurou completamente. Isso é graça. O pai mostrou que a graça de Deus está disponível para todos, independente de quão longe a pessoa possa estar, mesmo que se tenha desviado. E isso ilustra, mais uma vez, que a salvação não depende de nossas obras, mas da graça de Deus. A graça não apenas nos salva, mas nos dá condições, nos capacita de vivermos em obediência. Leia agora comigo Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. E ali está escrito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Glória a Deus. A graça, ela nos ensina a viver, ela nos capacita a viver em obediência. Esse texto nos diz que a graça de Deus ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Nós vemos aí, queridos, de maneira clara que a graça não apenas salva, mas também nos capacita a viver uma vida transformada.
É por isso que o salvo, ele vive uma vida transformada. Não é apenas perdão dos pecados passados, mas é uma transformação para um novo tempo. Porque a graça é o poder de Deus operado em nós para nos santificar e nos conformar, nos dar a forma, a imagem de Cristo, conforme nós lemos em Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. É a graça que nos sustenta na nossa caminhada cristã, dando-nos força para vencer o pecado. E o pecado nos rodeia no dia a dia, mas a graça nos dá condições de viver de uma maneira que agrada a Deus. É por isso que nós precisamos resistir ao pecado. É por isso que nós precisamos abominar todo tipo de tentação que nos alcança. E você não consegue fazer com que não haja tentação na sua vida. Mas você precisa resistir ao diabo. E diz a palavra de Deus, e ele fugirá de você. Paulo, em sua vida e ministério, testemunhou muitas vezes sobre o poder transformador da graça de Deus. Em 1 Coríntios 15, 10, por exemplo, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus. E a sua graça para comigo não foi inútil. Paulo, ele reconhece que ele é o que é, que ele foi o que foi, por causa da graça de Deus. Significa que a graça não apenas o salvou, mas transformou a sua vida também. Transformou ele de perseguidor da igreja em um dos seus maiores representantes até os dias de hoje. No tempo da igreja primitiva, ele foi o grande apóstolo que expandiu a igreja por todos os cantos da Ásia Menor. E nos dias de hoje, ainda através de textos do livro de Atos e das suas 13 cartas, ele ainda fala à igreja de maneira poderosa, nos ensinando e nos direcionando na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para nós. É como uma pessoa que comete um crime, uma pessoa ela comete determinado crime, mas aí alguém paga a pena dela. Aí então essa pessoa está liberta. Graça é isso. Alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Nunca poderíamos pagar o preço de nossos pecados. Sabemos que não podemos nos gloriar em nós mesmos, mas apenas em Cristo e na sua obra redentora. Nós vamos viver e devemos viver em gratidão e em plena dependência dessa graça maravilhosa todos os dias da nossa vida. Este é o propósito de Deus para nós. Pois bem, falei de lei, falei de graça, e agora, por último, eu quero considerar a harmonia entre lei e graça. Elas não são opostas, elas são complementares. Presta atenção nisso. É aqui agora que tem o segredo, aqui que é o pulo do gato, como diz o outro, né? Elas não são opostas, elas são complementares. Coloque aí Mateus 5,17, por favor. Mateus 5,17 é o texto que vai nos levar a essa reflexão. Vamos ler todos juntos? Não pensem que vim abolir, não vim aboli-los, mas cumpri-los. Ao iniciar o Sermão do Monte, Jesus faz uma declaração surpreendente. Ele não veio abolir a lei. Algumas pessoas vão entender que a lei foi abolida, né, que Cristo ele veio para abolir a lei. Não, mas ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la de fato. É o que ele veio fazer. Muitos vão ver a graça e a lei como opostas, mas elas não são opostas. Jesus nos ensina que, na realidade, elas são complementares. Elas se complementam. Recapitulando, a lei de Deus dada no Antigo Testamento é a revelação da sua vontade e caráter. Não é isso que nós falamos?
Salmo 19, versículos 7 e 8, nós lemos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Daí aprendemos que a lei não foi dada para oprimir, mas para guiar. A graça de Cristo, de semelhante maneira, ela vem para poder nos mostrar a possibilidade de salvação. A lei é perfeita, nós somos imperfeitos. Assim sendo, nós não conseguimos cumprir a lei. E a graça vem então ofertar para nós, oferecer para nós aquilo que nós precisamos. A garantia de alcançar a bondade de Deus em justiça. A graça de Cristo cumpriu o que não podíamos cumprir por nós mesmos. Então, graça e lei, elas trabalham em harmonia. Gálatas 3, versículo 24, nos diz que a lei foi o nosso tutor até Cristo. O aio, né, que nós falamos, para que fôssemos justificados pela fé. A lei nos mostra nosso pecado e a nossa necessidade de um Salvador. E a graça nos oferece a redenção em Cristo Jesus. Lendo novamente Romanos, capítulo 3, versículo 31, agora uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes confirmamos a lei. A graça nos capacita a viver de acordo com a lei de Deus, não como um meio de salvação e nem como regras obsoletas, mas como princípios e valores que precisam ser observados, como uma resposta à salvação que nós já recebemos. E nós vivemos nesse sentido. Lei e graça, queridos, não são forças opostas, mas aspectos complementares do plano de Deus. Estava tudo no plano de Deus. Aliás, tudo está no plano de Deus. A lei mostra o caminho e a graça dá força para caminharmos nele. Em nossa vida cristã, nós precisamos abraçar tanto a lei quanto a graça. A lei como um guia moral e a graça com poder redentor sobre a nossa caminhada. É como um pai ensinando o seu filho a andar de bicicleta. Eu não sei quantos aqui aprenderam a andar de bicicleta com os seus pais, né? Eu mesmo tive que aprender sozinho, caindo a duras quedas, né? Mas eu aprendi. Mas muitos aprendem com o seu papai. E eu não sei se você aprendeu, você vai se lembrar. A lei é como as rodinhas. As rodinhas que tem na bicicleta e que mantém a bicicleta estável. Quem lembra das rodinhas da bicicleta? 2 rodinhas atrás, né? Para você não cair. Muito bem. Enquanto a graça é a mão do pai, que segura e que equilibra a criança. Com o tempo a criança aprende. É assim que funciona, a andar sozinha. Mas ela pode até esquecer das rodinhas, mas nunca vai esquecer da mão do pai, que estava com ela ali o tempo todo. Jesus cumpre a lei, por meio de sua graça, nos chama a viver uma vida santa. É assim que funciona. Efésios 2:10 nos lembra que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, não pelas boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. E as boas obras são uma expressão natural da graça que opera em nós. Nós devemos viver a harmonia entre lei e graça, reconhecendo que a graça nos redime enquanto a lei nos guia. Que possamos sempre, queridos, buscar seguir os mandamentos de Deus, não nas suas regras, porque toda regra tem exceção, né? Mas nos princípios. Os princípios que são exarados na vontade de Deus para o nosso bem-estar. Sabendo que a graça é suficiente para nos sustentar
em toda a nossa jornada de vida. Encerrando, Deus é como um professor rigoroso, que exige muito dos seus alunos, mas que também está disposto a ajudar e ensinar, e até oferecer uma segunda chance quando seus alunos erram. Essa é a dinâmica da lei, é a dinâmica da graça. Como cristãos, nós precisamos reconhecer a importância da lei como guia moral, mas viver a plenitude da graça que Cristo Jesus nos oferece. Quando entendermos esses valores, quando entendermos plenamente estes princípios, ficará muito mais simples para nós viver a nossa vida segundo aquilo que Deus tem para nós. Que nós possamos viver intensamente para a glória de Deus tudo aquilo que Ele tem, lembrando que os princípios da lei são importantes, mas que o que nos levam aos céus é a graça que reside em Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos e